Brasília, 8 de janeiro de 2023. Vandalismo, violência, terrorismo, antidemocratas. Estas foram as palavras mais utilizadas durante o dia que entrou para a história do país. Vestidos de verde e amarelo, utilizando a bandeira brasileira como escudo, manifestantes invadiram o plenário do STF, a sede do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. E eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Mais de 400 pessoas foram presas pelas forças de segurança. Cerca de 10 ônibus levando os invasores foram vistos chegando na sede da polícia. Os ataques foram repercutidos pelo mundo inteiro em veículos de imprensa e autoridades que manifestaram solidariedade e apoio à democracia brasileira. Brasília amanheceu nesta segunda com os vestígios dos ataques aos três poderes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou uma reunião com os governadores e representantes do STF na capital federal. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. Muito bem. Bom, tá aí. Olha, o negócio foi feio. E está ainda, né? Buiú, tudo bem, Buiú? Boa noite, seu comentário, por favor. Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores. No nome do Dr. Wilson Dias, eu cumprimento a todos, porque é a nossa turma, os velhinhos, né? E nessa altura do campeonato, eu tenho orgulho por ter chegado à cidade e estou me orgulhando mais ainda porque são tantos velhinhos que vêm conversar comigo que eu estou achando que eu estou virando representante dos velhos aqui na Rema TV. E com orgulho, tá, gente? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Moisés, Edivaldo, Cujuí, Zezinho. Meu boa noite para o casal ali, o irmão do Ricardo, que está aqui nos assistindo. E boa noite para a técnica. Eu inicio a minha fala dizendo que, com muito pesar, mas com profundo sentimento de alegria, certo? Que eu vi a democracia tão jovem nesse país ser aviltada, mas eu vi ela vencer uma das grandes batalhas da qual se propõe um governo democrático, um país democrático. Então, essa é minha garantia e minha segurança de que os golpistas não iriam e não vão conseguir tirar o meu direito de votar. E mais feliz ainda, e lamentando por algumas pessoas que inocentemente foram para lá, estavam lá em algum pacífico, mas que tem a cabeça fraca, foi ludibriado por alguns espertalhões que queria dar golpe. Eu acho que a pena de quem financia esse tipo de atitude, quem propõe o golpismo, quem propõe a exclusão e o não direito a voto, ela tem que ser maior para o financiador. E aqui em Rondônia, todo mundo sabe quem são os financiadores dessa balbúrdia. Todo mundo sabe. Polícia Federal sabe, Ministério Público Federal sabe, existem políticos de grande envergadura e ex-político e o agronegócio envolvido nisso com certeza absoluta. Não tem o que tirar. E eu dizia, quando aconteceu aquela primeira balbúrdia em Brasília, pode pegar o tape aqui, sobre a omissão da Polícia Militar de Brasília, Distrito Federal. Vergonha, policial fazendo selfie com o invasor, policial mostrando o caminho para onde eles tinham que seguir para quebrar. A omissão. Certo? E aí eu te pergunto, e eu falo, esse perigo fica para todos. Tinha, sim, que fazer intervenção no governo, tirando o Ibanez Rocha por 90 dias para poder investigá-lo.
armas do GSI. Todo mundo sabia, todo mundo não, alguém sabia onde tinha as armas, foram lá e roubaram as armas do GSI, inclusive munição. Então, estão pedindo, o buraco é mais embaixo. Tem muita gente envolvida. E o espertalhão do covarde, chamado Messias Bolsonaro, ontem, toda vez que aperta, ele dá um trancamento no intestino. Ok, Zezinho. Zezinho, você concorda com as falas do já vou criando atrito. O Buiú dizer que o Bolsonaro tem a ver com essa manifestação? Boa noite a todos. Boa noite, telespectador. Esse é um programa líder de audiência, um debate público que a gente tem que levar ele até onde leva a melhora do povo brasileiro e para a gente debater. Isso é bom. Mas não concordo com o Buiú e algumas coisas eu vou concordar, mas em outras Buiú está raivoso, né? Porque Buiú eu já falei que é um dos autores que alimenta essa polarização, que alimenta... você vai para as redes sociais e lá. Mas o que nós vimos ontem, eu repudio, são atos assim que longe a gente vê assim, falar que é democracia, falar que são os atos, na verdade, que deixa a gente estarrecido. Você entrar dentro dos poderes na Suprema Corte e lá depedrar patrimônio público, fazer o que foi feito. Agora, se Buiú quiser culpar o silêncio de Bolsonaro, é outra coisa. Agora, ele em nenhum momento tem a ver com esse ato de ontem. Nenhum momento ele mandou... Peraí, nenhum momento. Me engana que eu gosto. Não, olha, a gente tem que ter responsabilidade e compromisso com os fatos. Zezinho, ele não aceitou as urnas. Não. Ele pregou todo o tempo. Ele fez ato golpista dia 7 de setembro de 2021 e ele disse que, se não tivesse o voto impresso, depois ia ter problema. Ele é alimentado pelo mesmo cara que alimenta o Trump. Para com isso, Zezinho. Você fala tanto em verdade, tanta coisa, e vem aqui com essas potocas. Pelo amor de Deus. Tá bom, Buiú. No dia que eu ver Buiú aqui fazer um comentário técnico sem jorrar militância, eu vou comemorar. Mas aí ele coisa. Nós vamos botar aqui o Rema para poder ser comentarista de futebol, passar jogo. Aí eu vou fazer comentário técnico. Eu sei, mas vamos lá. Então, o presidente, o erro dele foi lá atrás, ele não convocar esse povo, deixar organizado e não deixar esse povo na frente de quartéis e depois viajar e as pessoas, não sei de onde ele disse, não, vamos para Brasília que lá vamos resolver. E lá, na verdade, lá como teve algum ali, alguém, eu não sei, secretário de Segurança estava em Miami. Secretário de Segurança do Estado do Distrito Federal. Porque já sabia do troço. Não vou julgar, Buiú. Não posso ter esse tribunal. Se eu tenho esse tribunal aí, vou começar... Não vou julgar. Mas nós podemos ter essa suspeita, não podemos? Não, é direito. Pode. É por conta e risco seu. Então, faltou um líder dentro dessas manifestações. O líder estava viajando, que era Bolsonaro. Aí eu digo, Buiú, ele errou. Porque ele poderia liderar esses movimentos sem precisar manifestar pacificamente, porque não dá para a gente ver quem são os vitoriosos que a gente vê no dia de hoje. Quem são vitoriosos eu não sei, mas quem são os derrotados eu sei. Não, quem são os vitoriosos? Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes. Rapaz, quando eu cheguei hoje, Edivaldo, Guilherme Boulos, olha que ponto chegamos. Guilherme Boulos, que é o maior invasor que tem de prédio, de que você possa imaginar. Ele chega e fala, Guilherme Boulos, depredar, invadir prédio público é crime. Aí você diz, meu Deus, como o mundo está virado. Mas quando ele não lembra de 2013, ele não lembra de 2017, não lembra de nada disso. Eu sou contra esse tipo de vandalismo, de manifestação. Faltou liderança. Eu sei que a gente vai comentar mais no decorrer desse programa. Eu vejo que a direita perdeu muito com essa invasão desordenada, sem liderança. Muito bem, Zezinho. Bom, vamos ouvir aqui o comentário do
Cujuí. Mas antes eu quero registrar a presença aqui do irmão do doutor André, do irmão do doutor Ricardo, o André. Seja bem-vindo aqui, tá? E também a Bianca, filha do Ricardo. Obrigado pela presença aqui. Por favor, Cujuí, seu comentário. Cujuí, hoje alguém teve coragem de falar para mim assim, Edivaldo, esse decreto que o Lula fez já estava pronto. Assim como o Buiú agora questionou ali. Mas são loucos. Mas é análise, né? Cada um pensa de um jeito. Cujuí, por favor. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Buiú. Boa noite, Moisés, o Ricardo, o Zezinho, irmão do Ricardo, que é filho do Ricardo, a Bianca também. Boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras que nos prestigiam nessa segunda-feira pelo sinal aberto da Rema 5.1, tanto quanto telespectadores e telespectadoras pela internet, por esse mundão afora. Mandar um abraço aqui para a dona Ione, que é minha sogra, que é fã do Buiú. Aqui eu falei para o Buiú, disse assim, olha, eu gosto do Biú, ela disse assim, né? Biú. Eu falei, é o Buiú, dona Ione. Então ela está assistindo a gente, sempre assiste. Um abraço, dona Ione. E o que aconteceu ontem é lamentável, né? A grande verdade é essa. O Zezinho fala em polarização, mas ontem no Congresso não tinha povo brasileiro. Tinha 4 mil criminosos. Essa que é a verdade. Ah, mas o Brasil está dividido, que o povo está... Não vejo isso. Eu ando pela rua, as pessoas estão trabalhando. Também não. Aqueles que votaram em Bolsonaro dizem assim, votamos, acabou, vamos tocar a vida para frente. O que sobrou é meia dúzia de criminoso, né, patrocinado por outros criminosos para criar problema. É isso. E qual era o objetivo tático desse movimento que foi feito aí? Né? Bolsonaro sabe que assim que retornar, ele vai sofrer as penalidades da lei. Tem gente esperando ele só. Ora, criar um problema agora significaria você criar um entrave para os poderes, ele sentar aqui como salvador da pátria e negociar salvo-conduto para ele, para os filhos e para aquele bando de general incompetente que teve na gestão dele. Né? O movimento político foi esse, agora foi extremamente desastroso. Eu tenho medo de que alguém resolva invadir o Brasil, porque com esses militares que nós estamos lascados. Né? A percepção tática, a execução tática dos seus movimentos é uma tragédia. Né? O movimento de ontem em Brasília, ele não foi um movimento espontâneo de povo. Aquilo teve planejamento, aquilo teve financiamento, né? E aquilo tem tática militar envolvida. E teve execução. E teve execução, só que a execução é extremamente desastrosa. Nós não temos uma divisão no povo brasileiro. Nós tivemos uma eleição que foi extremamente disputada, onde um se sagrou vencedor e hoje é o cargo máximo da República Brasileira, que é o presidente Lula. Né? O outro perdeu. E a maioria dos eleitores do perdedor estão trabalhando. Quem está na rua, quem está na frente de quartel, quem está fazendo babúrdia é um bando de desocupado. Essa que é a verdade. Porque trabalhador que é trabalhador não tem condições de passar 60 dias na porta de um quartel pedindo intervenção militar. Né? Ainda bem que hoje esses arruaceiros, esses desocupados já foram retirados das frentes dos quartéis. Mas conseguiram né? intervenção militar. O que eles queriam, na verdade, era criar um clima no Brasil que não existe. Um clima no Brasil que não existe. Eu tenho amigos bolsonaristas que votaram em Bolsonaro, tenho que não são bolsonaristas que votaram em Bolsonaro e que hoje estão revoltados com o que viram. Me parece que a imagem que expressa muito bem o que é essas pessoas que fizeram aquilo em Brasília ontem é aquela imagem de um sujeito abraçado na bandeira nacional, defecando em cima de uma mesa. São essas as pessoas que se dizem patriotas, defensores da família, do bem e costume. Essa imagem representa um sujeito enrolado na bandeira do Brasil, defecando sobre uma mesa, é o retrato, é a imagem que melhor ilustra quem são essas pessoas que perpetraram os absurdos que se perpetraram ontem em Brasília. Ricardo. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, meus amigos de bancada. Arnaldo Buiú, Ramon Cujuí, Zezinho e o Moisés. E você também que está em casa, nos prestigiando sempre com a sua audiência, fazendo com que esse programa seja cada vez mais assistido em todo o estado de Rondônia, quiçá no Brasil. Edivaldo, medidas de exceção geram medidas de exceção. O que a gente viu, e a população vem acompanhando, medidas extremas adotadas por um órgão que deveria proteger a nossa Constituição Federal. Aliás, o STF, uma das funções precípuas é proteger a Constituição e não vilipendiar e não aviltar. Então, essa é a resposta de um povo que, afirmo aqui, que fique claro,
Eu não estou apoiando esses atos de violência, essa depedração de patrimônio público, nada disso. Tá? Acho que aqueles que excederam os limites têm que ser punidos nos rigores da lei. Agora, o que a gente tem que deixar muito claro é que essas pessoas estão se manifestando há mais de 2 meses esperando respostas, porque eles não aguentam, eles não aceitam que vão ser governados por alguém que esse, de fato e de direito, foi condenado e é um bandido. Então isso tem que ficar claro. E aqueles que estão sendo chamados de terroristas, de bandidos, de isso, aquilo, não existe um processo criminal contra eles até então. Então, por hora, são inocentes de acordo com a Constituição Federal. Agora, o que a gente vê, mais uma vez, Alexandre de Moraes tomando atitudes absurdas quando ele não é competente. Na certa, porque o Ibanez foi apoiador do Bolsonaro, então vai ser perseguido como qualquer um da direita que apoiou o Bolsonaro. Veja bem, eu não estou falando isso por falar. Eu estou falando Fico isso triste, porque viu, Zezinho? o STF, ele não é competente. O Alexandre de Moraes quebrar tudo lá e botar fogo nas coisas. O STF, ele não é competente. Alexandre de Moraes não é competente para afastar o governador Ibanez do Distrito Federal. Já tá o competente afastado, é o STJ. Ele está usurpando a competência que não é dele. É muito claro a Constituição Federal quando fala que a competência para julgar crimes comuns de governadores é do STJ. Crimes de responsabilidade é da Assembleia Legislativa dos seus estados, através de um processo de impeachment, o que não ocorreu. Então, mais uma vez, Alexandre de Moraes está fazendo aquilo que está desagradando uma grande parcela da população. E ele que não espere que vai calar essa população, não. Aliás, eu volto a dizer, Lula, ele deveria tomar medidas para pacificar esse povo. Não como ele fez, assumiu e já começou os decretos dele derrubando decretos que foram aprovados por Bolsonaro, que foi para atender a grande maioria que clamava por mais segurança e por armas no país. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para o contraponto, Moisés. Xandão. Moisés. Tá, eu quero começar dando boa noite aos meus colegas, aos nossos telespectadores, ao Evandro, encanador, que me encontrou hoje de manhã e disse: Moisés, eu assisto o programa, eu sou fã do programa. Eu até mandei uma foto pro Zezinho, mas depois, se ele puder passar, ele passa. Evandro, você que está assistindo a gente lá na zona leste da cidade, um forte abraço. Um abraço para a Sônia também, que está no Facebook, acompanhando o programa ao vivo. Eu quero começar lamentando, né? Eu sou contra, Edivaldo, qualquer coisa radical. Eu acho que não é o momento. Vamos tentar o diálogo até onde a gente puder. Eu sou admirador do diálogo. Agora, dói meu coração, Frota, quando eu vejo aqui no Twitter dezenas e dezenas, Zezinho, de idosas presas, de senhoras que estão ali, vovós que foram ali, que não estão quebrando nada, não estão jogando bomba, não estão fazendo nada. Estão lá na carceragem, né? Ali sendo fichadas, ali, idosas, que não têm condições nem de correr, não têm condições de fazer nada. Eu não estou entendendo que país é esse. Você vai pegar aqui, você vai fazer uma busca muito rápida. Você, telespectador, faça uma busca rápida de petistas, o pessoal de esquerda quebrando vidraças, quebrando Fiesp, quebrando tudo, e depois vai lá Boulos e deputados petistas de esquerda dizer que aquilo é democracia, que aquilo é um grito de desespero, que aquilo é natural, que se não for na porrada, se não for quebrando tudo, não resolve, o governo não ouve. Você já pensou, pessoal? Será que vocês não estão entendendo que existe 2 pesos e 2 medidas? Quando eles soltaram rojões e mataram jornalistas, e todo mundo passa pano para essas coisas. O cara tá preso. Essas coisas são normalizadas. Quebraram tudo, toda manhã. Esse negócio de estar cagando lá no palácio, lá, isso é coisa de petista. Pode pegar os vídeos dos petistas, nas manifestações que eles fazem, cagando e mijando. A internet está aí para não deixar a gente mentir. Vê se você já viu um vídeo de bolsonarista cagando pelo meio da rua. Vi agora. Você já viu isso? É claro que é infiltrado. Eu estou com um monte de vídeo aqui de pessoas infiltradas. Eu vou dar só um exemplo para você, Buiu. Tem uma mulher que está lá, ela gravou um vídeo caseiro, só que a internet não mente. No vídeo caseiro dela, anos atrás, 2020, ela xingava Bolsonaro e os bolsonaristas.
chamando todo de louco e tal. E o que ela fazia na manifestação? Se em 2020, 2021, ela xingava os bolsonaristas. Depois ela era a primeira a atiçar o pessoal a quebrar. Ele ia comer a costela gorda que o Chico Holanda mandava. Rindo, incitando o povo e rindo. Você acha que uma pessoa dessa é bolsonarista? Mas a internet está lá, tem um arquivo dela xingando os bolsonaristas. Depois ela está lá atiçando. E aí agora já tem um monte de petistas que foram presos e infiltrados. Prenderam uma repórter da Globo que estava lá também atiçando. Aí depois se identificou como repórter. Mas estava lá no meio da confusão lá, fazendo o quê? Apaziguando? Não estava apaziguando. Se ela foi presa pela polícia, porque a polícia identificou ela como uma ameaça. Aí foram ver, era jornalista. Ah, então era jornalista no meio da manifestação. Se a polícia prendeu, é porque a polícia suspeitou que a atitude dela não era uma atitude de um manifestante comum. Aí foi presa, aí depois que foi presa, não, eu sou jornalista. Então, pessoal, infiltraram para tirar uma manifestação saudável, verdadeira. Todo mundo pode ficar insatisfeito. O artigo 5º da Constituição garante, pessoal, é garantido o direito à manifestação nesse país. Ressaltando, somos contra qualquer violência. Agora, infiltrar pessoas em movimentos para desmascarar as pessoas, para poder depois estar zombando das pessoas, e agora está aí, já botando decreto, afastando. A vice do Ibanez, Frota, já estava pedindo o impeachment dele. Ou seja, os oportunistas, os abutres, já estão sentindo o cheiro de carniças. Porque quem foi oposição ao Lula vai pagar um preço, aquilo que o Zezinho vem falando todo tempo. Quando esse homem vai apaziguar o país, esse homem prometeu na campanha apaziguar o país, trazer paz para esse país. E esse homem é só trazendo caos e perseguição. Aí está lá, agora, Renan Calheiro pedindo também para tirar o Ibanez. E como o Frota bem ressaltou, o Alexandre de Moraes não é competente para afastar numa canetada um governador. Isso tem que passar pela Assembleia Legislativa. Todo mundo sabe disso. Estão estuprando a Constituição e vocês aí estão batendo palma. Isso vai sobrar para nós lá na frente. Muito bem. Aberto o contraponto agora para quem quiser falar, por favor. Eu só acho o seguinte, pelo amor de Deus, depois de que nós vimos tudo aquilo, Moisés vem falar de infiltrado. Infiltrado da tua mente, agora com o que eu não sei. Pelo amor de Deus, Moisés. Estou com os vídeos aqui. Pegou infiltração. Eu estou cheio de vídeo aqui de gente infiltrada no movimento para descaracterizar. Buiu, isso é uma técnica. Moisés. A tática é essa. Você infiltra bandidos dentro do movimento saudável, verdadeiro, para descaracterizar o movimento e depois culpar as pessoas de terrorista, Buiu. Isso é uma tática velha, é uma tática fascista. É mesmo. E os vídeos na rede social? Tomamos posse, tomamos Tem dos dois lados. Não, aí tem lá dos dois lados. Buiu, é tudo nosso. Isso não é fala de um bolsonarista, é tudo nosso. É tudo nosso, cagando. Essa expressão fala. Não é de bolsonarista. Não, tudo nosso, bolsonarista. Eu concordo com você, não é mesmo não, porque 99% dos bolsonaristas é como que o juiz disse, estão trabalhando, falou, acabou e tudo, não é mesmo não. É infiltrado. São os caras que vão... Olha, perdeu o mané, é tudo nosso, é tudo não sei o quê. Isso não tem nada a ver com trabalhador. Mas não perdeu não, mané. Pois não tem nada, isso tem a ver com bandidos, não tem nada a ver com bolsonaristas. Olha só, o que nós estamos falando... Mais de 60 dias que a eleição passou, o que nós estamos falando aqui, esse pessoal já tem que pacificar o país. Ora, como é que você pacifica o país quando você lida com criminosos? Você prende os criminosos. É isso. A única forma de pacificar o país nesse momento é pegar quem cometeu o crime vai para a cadeia. É isso. Não, você tá daqui a pouco daqui a pouco vocês vão querer aqui que a gente pacifique o país passando a mão na cabeça de estuprador. Ué, mas não soltaram criminosos e vocês não quiseram que a gente ficasse quieto? Olha só. Soltaram uma quadrilha, a gente não tem que ficar calado? O juiz, o poder, aquela Constituição que o teu partido não respeita e que a cúpula do judiciário também não respeita. Aquela Constituição alvitada, ela fala que o poder vem do povo, ele nasce do povo. Mas e ele que ele exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Quantas vezes na história do Brasil a gente não vê quantas manifestações não viraram posteriormente leis? Porque a vontade suprema do povo vale mais do que a vontade caneta de um ministro. Supremo venceu. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O poder supremo pertence ao povo, não pertence ao ser humano. Vamos ouvir o Cujuí aqui. Vai, Cujuí, conclua, por favor. O problema do Ricardo... Perdeu, mané. O problema do Ricardo é que ele é advogado, mas não leu direito à Constituição.
A Constituição diz que todo poder emana do povo que o exerce, né, pelos representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição, que estabelece, né, plebiscito, referendo e ação popular como formas de ação direta à população. Ninguém diz na Constituição que é livre o direito de subir e cagar na mesa com a bandeira enrolada. É isso. O que eles estão defendendo aqui é um dos maiores absurdos que tem. É fazer chincana com a Constituição, que é uma falta de respeito com a Constituição. Eu diria o Ricardo, eu sempre digo a ele, Ricardo, leia direito à Constituição, estude, porque você é advogado e precisa fazer isso. Quando você fala uma coisa dessa aqui, você afasta seus clientes. É preciso ter seriedade quando se fala da Constituição. A forma de exercício direto do poder constitucional está estabelecida na própria Constituição e nas leis que ali regulamentam esse direito. Não é isso. O povo não tem o direito de invadir o Congresso Nacional. Não só tem quem direito, tem a esquerda. Não tem direito, eu tenho que ter o pensamento da esquerda. Não, você tem só que ler a Constituição. Eu vou estudar de acordo com o que tu ensina. Tu ensina os invasores, tu ensina o MST como invadir terra. Então eu vou começar a aderir o teu sistema de estudo. O teu é melhor. Vamos ouvir o Zezinho agora. Vamos ouvir o Zezinho, por favor. Vai lá. Olha, o povo não tem direito realmente de invadir nenhum órgão público, nem Supremo nenhum. Mas o que eu vejo é que as falas que vêm depois das eleições, inclusive a semana passada, que foi uma semana de horrores, de falas desastrosas, falas que pega e coloca combustível. Porque o que nós vimos a semana passada foi isso. Então, assustou. Aí o que as pessoas marca para ir. Eu sei que nós já comentamos sobre o Capitólio aqui. Fizemos uma pergunta. O Brasil pode nunca, e aconteceu, lá foi dia 6, há 2 anos atrás, do Brasil foi dia 8. Então, o que nós vemos também, Lula tem que calçar a sandalinha da humildade, ele viu o que aconteceu e reunir condições com os poderes, que é a nossa enquete de hoje, para pacificar o povo brasileiro. Se ele ficar com esse discurso, lá atrás, o próprio Estados Unidos falou que num país de polarização não cabe esse discurso que Lula está fazendo. O que não cabe é bandido. Você está passando por... Não, peraí. Não cabe porque a gente tem um presidente. Deixa eu fazer aqui um comentário. Com bandido você não tergiversa. Com bandido você usa a lei. Beleza. Então vamos lá. Não tinha povo... Deixa eu fazer só um comentário aqui com o juiz. Não tinha povo em Brasília. Tinha 4.000 criminosos financiados por outros tantos criminosos. O povo brasileiro estava trabalhando durante a semana e descansando no final de semana. Quem estava em Brasília era bandido e quem estava em acampamento frente ao quartel também. Tá, vou só fazer uma fala aqui e eu quero ver se o juiz sabe de quem é essa fala. Não adianta prender pessoas. De quem é essa fala? Essa fala, bandido, pessoal, Moisés. É de bandido. Agora, sabe bandidos, Moisés. Sabe quem é bandido que ele está se referindo? Para você que está em casa, advogados do grupo Prerrogativa. Um deles disse que não adianta prender no Brasil, que prisão não serve de nada. Para que prender? Ele perguntou isso. Olha a cara de pau deles. Agora estão lá prendendo quase 2.000 pessoas, incluindo senhoras de 70 anos. 2.000 bandidos. Quer que uma senhora de 70 anos ameaça para alguém, o juiz?